Fala aí, galera da Cast TV. Hoje temos mais um episódio do Rumo a JMJ, com o testemunho do nosso querido amigo Antônio Marcos. E aí, se apresenta aí, Marcos. Bom, já me apresentou, né? Fala aí, galera. Então, eu sou Antônio Marcos, professor de artes, e também sou um dos coordenadores do GJ da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Show! Então, vamos lá. Então, Marcos, você foi na Jornada de Madrid, Sim, certo? sim. E aí, como foi a preparação para ir para a jornada? Então, na verdade, né, não tinha nem preparação, né? Porque nunca que passava pela minha cabeça eu ir numa jornada e ainda mais na Europa, né? Eu ainda estava fazendo faculdade, né? Acho que eu estava no terceiro ou quarto período. Então, como é que eu soube que eu iria para a jornada, vamos dizer assim, né? Eu soube que alguns amigos iriam, né? O Rodrigo, a Luciana, depois também o Marcelo e a Mari, né? O Marcelo foi pela PUC, a Mari também foi com o auxílio da paróquia. E eu ajudava na época a coordenar o grupo jovem, na época da Águida, né? E Deus suscitou no coração da Águida, porque na época, se eu não estou enganado, eu acho que era a CNBB que estava fazendo uma divulgação, né? Quem fizesse um vídeo, né? O que é ser um jovem conectado, né? Então a pessoa era convidada a fazer aquele vídeo e o melhor vídeo ganharia essa viagem com tudo pago, né? Para Madrid, para essa jornada. Por que não teve essa para Cracóvia? A gente ganhava aqui, ó. Temos que ver isso com a CNBB. Então, a Águida ficou super animada e ela ficou até mais animada do que eu. Pô, vamos fazer. E aí nós temos um amigo no grupo que mexe com edição de vídeos, né? O Bruno Sattler. Abraço, Brunão. E aí o Bruno, ele se propôs a fazer essas edições, filmar com a gente. Então nós fizemos isso. Nós fomos para a praia, pegamos trechos da missa, trechos que mostravam a minha vida como um cristão, né, como um jovem cristão católico. Não ganhamos, não ganhamos esse vídeo. Esperava sim. E ganhamos. O nosso ficou bom, hein? Pode falar, poxa. Mas, e aí mesmo assim a Águida não desistiu, né? Deus continuou suscitando no coração dela. E aí ela falou, Marcos, você vai. Eu falei, como que eu vou, Águida? Ela, você vai. Nem que eu tenha que pagar para você ir. Então, foi assim, ela pagou boa parte do meu custeio para ir a Madrid e a paróquia deu um auxílio também, né, para completar, né? Então, daí nós fomos, na época a responsável era a Irmã Graça, né? E aí nós fomos lá fechar esse pacote e tal, para minha ida a Madrid. Mas foi uma ação do Espírito Santo, porque eu só fui saber sobre isso, se eu não estou enganado, foi na semana anterior ou foram 2 semanas antes da minha ida para Madrid. Então foi uma correria, né? A gente foi fazer passaporte, teve que pedir passaporte de emergência, porque já estava muito próximo. Uma série de coisas que eu tive que resolver, mas assim, foi tudo ação do Espírito Santo, né? Mas não foi algo assim planejado e esperado. E como foi a sensação de participar da sua primeira JMJ da vida? Como foi essa vivência lá? Sim. Primeiro que 1000 coisas nos passam na cabeça, né? Caramba, eu vou para uma jornada. Como vai ser isso, né? Ver o sucessor de Pedro, ver o Papa, tantos jovens, um outro país, uma outra cultura. A nossa cabeça fica de uma maneira muito assim louca, né? Então, o que aconteceu? Quando chegou lá, primeiramente, poder ver o Papa tão de perto, né? Eu lembro que o questionamento que eu trazia era esse, né? O que faz tantos jovens virem, claro que nós fomos atrás de Jesus Cristo, mas o que faz tantos jovens verem na presença, na época, né, do Papa Bento XVI, ver ali no sucessor de Pedro
ter essa vontade de estar com o sucessor de Pedro, um homem, um idoso. E aí ali eu pude provar e vivenciar a presença do Espírito Santo, a presença da unidade na nossa igreja. E algo assim muito sobrenatural, porque é como se eu tivesse ido a vários países ao mesmo tempo, né? Eu creio que meus amigos que foram também, a Bárbara, meus amigos, sentiram isso. Você conhece gente do mundo inteiro num único lugar. Então é um flash, é como se você tivesse rodado o globo de uma vez só, né? Muito incrível, sabe? Você ver que todos aqueles jovens, independente de culturas, de nacionalidade, estão ali em um único intuito, né? Ter um encontro com Cristo e viver a mesma fé, né? Você às vezes não dominava a língua daquela pessoa e aquela pessoa te ajudava, te auxiliava, fazia mímica, sei lá o quê, e você conseguia achar aquele local, identificar os seus grupos. Então, assim, a unidade da nossa igreja é algo muito lindo, muito, muito forte. E, assim, engraçado você falou, ver a unidade da igreja e ver o sucessor de Pedro. Como foi a sensação de ver o sucessor de Pedro? Porque você não sabia como era a sensação. Mas quando você o encontrou, o que Deus te tocou, né? Porque a gente não sente. Deus nos toca e faz sentirmos o que Ele quer, né? O que Deus tocou quando você viu o Papa Bento XVI? O meu sentimento foi de confirmação, né? É uma mistura de emoção, né? Mas de uma confirmação, como quem diz assim, você está no lugar certo, você está na igreja certa, você está na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo momento eu sentia isso, Jesus me confirmando, sabe? A beleza que é essa igreja católica, né? Essa igreja fundada por Cristo, mas onde Pedro foi o primeiro papa. Então ali eu vi o próprio Pedro, eu vi o próprio Cristo também, né? O representante na terra da nossa igreja, que tem mais de 2000 anos. Então, não tem nem como explicar muito, mas é um sentimento assim, comigo foi um sentimento de confirmação, de estar no lugar certo, de muita felicidade, né? E, assim, porque agora eu vou pegar das duas, da JMJ do Rio e a de Madrid. Engraçado é que você falou disso, de termos o momento de conhecermos o globo inteiro em uma única semana. E como foi isso na JMJ, assim, das duas? Porque em cada uma é uma experiência diferente. Sim. E como foi da primeira e na segunda esse conhecimento de novas pessoas? Foi bem diferente, porque na jornada de Madrid eu fui como um jovem, ainda com pouco tempo de igreja, vamos dizer assim, sedento, querendo absorver o máximo, né, de toda aquela fé, de tudo de novo que eu estava vivendo no catolicismo, e muito mais como aquela pessoa justamente que está indo para receber. Já aqui no Brasil, como nós estávamos à frente de uma coordenação, né, nossa paróquia hospedou, eu e a Lu éramos coordenadores gerais e os outros Isso amigos mudou bastante também, também né? coordenadores. Porque foi uma grande responsabilidade que Deus te deu. Justamente isso. Você começou como um jovem que não sabia e Deus permitiu você passar por esse crescimento para você ter essa grande responsabilidade, né? Sim, foi até bom você tocar nisso, porque abrindo um parêntese, né, que eu falei ainda há pouco até com o Matheus, que tudo isso que eu vivenciei indo para a jornada, o pai do Matheus, né, num encontro aqui no Círculo Bíblico, que eu frequentei durante muito tempo o Círculo Bíblico aqui na casa do Matheus, com os pais do Matheus, e eu tive uma revelação do Jauber, onde ele dizia que Deus tinha algo de muita importância na minha vida. E semanas após isso foi quando eu consegui ir para a jornada, assim, depois eu fui juntando os fatos, como que aquela, vamos dizer, profecia, não sei, se tornou real, e foi em Madrid também, como acabou que eu não falei, foi em Madrid que Deus suscitou nos nossos corações, né, de nós coordenadores, de estarmos à frente desse grupo jovem que hoje existe aí. Então, grupo jovem esse, onde nós também nós como coordenadores coordenamos
essa acolhida de jovens para essa jornada aqui do Rio de Janeiro. Então, foi uma responsabilidade, né? Agora é um olhar muito mais, vamos dizer, de pai, né? De querer tomar conta dos filhos que vai receber em casa, do que de estar vivendo como um peregrino, vamos dizer assim. Era muito mais uma preocupação com aqueles que estavam chegando. Então, você falou assim, uma coisa interessante. Você falou cuidado de pai, né? E como, assim, você meio que falou cuidado de pai, mas como foi esse cuidado de pai? Como ele foi evoluindo? Porque sempre começou de, às vezes a gente não tem muita noção e só no final que a gente vê como a gente está agindo com aquelas pessoas. A gente está quase querendo levar no colo. Sim. E como é que foi a evolução? Como é que foi esse cuidado de pai que vocês tiveram com cada pessoa? Eu acho que o exemplo maior que eu tive, assim, vamos dizer, de cuidado de pai, né? Lá em casa nós acolhemos 3 peregrinos, né, argentinos, o Sebastião, o Maximiliano e o Leandro, né? Um abraço para vocês também. E os meus pais a princípio não queriam, né, porque eles não sabiam que pessoas eram essas, de onde elas estavam vindo, né? A gente nem sabia quem eram as pessoas que iríamos acolher. Mas eu, né, muito assim, já botando o pé na porta, eu vou levar. E a experiência, falando de forma resumida, né, foi incrível. Meus pais adoraram os meninos. Chegou ao ponto de, na despedida, né, no último dia, né, eles tiveram que ir embora. Os meus pais choraram na despedida, né? Se apegaram aí. Se apegaram. Então, para mim, o contato de pai foi esse, assim. O ato de você abrir a sua casa, o ato de você, mesmo não sabendo quem é, né? Aí tem aquela passagem, né? Fui peregrino e me acolhestes, né? Então, eu acho que a gente que abre nossas casas até a sensação de que a gente é que ganha, né? Sim. Muito mais do que quem tá sendo acolhido. E é engraçado que... É engraçado isso que, assim, acolher o outro, acolher o próximo. Aqui a gente acolheu, aqui em casa, a gente acolheu também 2 venezuelanos. Eu não sei quanto a vocês, mas, assim, parece que eles se tornaram parte da família também, se tornaram irmãos e filhos de outras mães que se juntaram. Sim. Então a gente queria sempre o bem daquele e falar, nossa, mas ele tá tarde, onde ele tá? Aí Justamente. aparecia. No primeiro dia eles não sabiam, então eu fui lá buscar eles. Eu já estava na paróquia também ajudando a organizar tudo. E aí eu consegui uma carona, levei eles e no segundo dia também, de manhã cedo, eu levei eles até a paróquia, né? Então era esse carinho mesmo de estar junto, né? Deles não se perderem, de explicar os meios de transporte melhores para cada lugar que eles iriam. Então foi incrível, né? Qual foi a mudança que essas 2 jornadas te ocasionaram? Porque nenhuma é igual à outra. Deus sempre nos trabalha diferente em cada oportunidade. E o que cada uma te acrescentou, o que cada uma mudou no seu ver, em tudo? A primeira foi um ponto de partida, como eu falei, para o início da minha fé, da minha caminhada, né? Foi o boom, vamos dizer assim. Eu era tinha chegado há pouco tempo no catolicismo. E como até a Bárbara citou, né, quando a gente volta no caso, quando nós voltamos de Madrid, o meu sentimento era muito assim, as cruzes que vierem daqui para frente vão ser encaradas de uma outra forma, né? Você fica mais forte, mais resistente e com um olhar muito mais de fé mesmo, um olhar de fé e ao mesmo tempo um olhar com mais caridade, com mais misericórdia, um olhar diferenciado para o outro, para o próximo. Mas lá eu ainda era uma pessoa muito com pouca maturidade, né? E com a jornada aqui no Brasil eu já estava, né? Foi quando Deus suscitou nos nossos corações a confirmação desse grupo jovem, o que nos exigiu também, né? Maturidade, comprometimento, e foi numa outra fase da minha vida, né? Com a jornada aqui no Brasil eu já estava formado ou praticamente formado, né? Então já com olhar de profissional, já trabalhando, então agora muito mais um olhar de quem já tem mais maturidade e que precisa perseverar na fé, né? Essa foi a diferença.
dali para frente eu nunca mais fui igual, né? Foi dali para frente que Deus foi suscitando no meu coração sempre mais, né? Sempre aumentando o meu serviço para a vontade dele, sempre procurando me instruir mais enfim, dali para frente Deus foi cada vez mais me mostrando o caminho e me dando mais serviços, né? Me usando como servo dele, como um pecador, né? E servo dele. Porque assim, nós quando nos abastecemos do Espírito Santo, nós exalamos o Espírito Santo e a gente quer que todos saibam da Boa Nova, todos saibam do Espírito Santo. A sensação é essa. E como é que a sua família, os amigos que não eram da igreja, as pessoas da faculdade, começaram a te ver depois da jornada? Então, primeiramente, um dos frutos dessa jornada foram esses amigos meus coordenadores que hoje são irmãos, né? Eu acho que a minha vida depois do contato com eles também foi outra, né? Grandes irmãos em Cristo. Através desses irmãos em Cristo foi que a minha família pôde ter um outro olhar diante da minha fé. A minha família passou a respeitar, passou a admirar e passou a pensar, independente das religiões, né? Estamos ali para seguir Cristo. Então, Cristo age também aqui. Então, na faculdade também, meus amigos sempre me respeitaram e após a jornada eles sempre me viam como exemplo. Qualquer assunto relacionado ao Papa ou à igreja, eles sempre me perguntavam. Você tornou o ponto de referência daquele lugar. Sim, né? A gente tenta passar a luz de Cristo, né? Para essas pessoas. Não que nós somos melhores, não. Mas querer trazer essa boa nova que a gente vive para os outros irmãos. Eu acho que a nossa maior missão nessa terra é essa. Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, se inscreve no canal que ajuda muito. Também não esqueça que temos a página oficial da Cast TV, dos nossos parceiros, que é a página Católicos. E também, se você não viu algum outro vídeo do Santos Calçadinhos ou o primeiro testemunho do Rumo ao JMJ, vai estar aqui na descrição. Show! Boa tarde, galera. E aí? Eu sou Antônio Marcos. Calma, filho, deixa eu fazer a apresentação do vídeo.